do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos mais um dia do nosso devocional, nosso queridinho devocional, voltado para nós princesas do Senhor. Posso ouvir um amém? Oh, glória a Deus! E hoje o nosso devocional vem mega especial. Hoje é um devocional bem especial, né? E por que, irmã Linha, é um devocional bem especial? Hoje, 26 de julho de 2026, é comemorado o Dia dos Avós, Dia dos nossos queridos avós. Mesmo que você não tem mais, mas hoje é comemorado o Dia dos nossos avós. É uma data, né, que foi deixada para celebrar o Dia dos Avós. Você que tem seu avô vivo, sua avó, cuida, obedece, respeita, trata bem, porque nós não temos para toda a vida. E eu queria muito hoje poder abraçar, poder beijar, poder dizer o quanto eu amava meus avós. Mas mesmo hoje eu não tendo eles, eu não tenho remorso, porque eu aproveitei cada momentinho do meu avô, da minha avó, dos meus avós, tanto materno quanto paterno. Não temos mais nenhum deles fisicamente, mas no coração as lembranças estão vivas e eles estarão vivos no meu coração e no coração da minha família para todo sempre. Então, vovô, vovó, sinta-se homenageado hoje, tá? Hoje e sempre, mas hoje em especial, dia 26, parabéns! Você que cuida do seu netinho com todo amor, cuida do seu netinho pior do que se fosse um filho. Mima na hora certa, corrige na hora certa, briga na hora certa, brinca na hora certa, mas acima de tudo, é alguém que Deus deixou nesta terra com essa missão especial, uma missão que só os avós têm. Pai não pode substituir os avós, né? Mãe não só pode substituir os avós, irmão não pode substituir, cada um com seu lugar. E os avós da gente têm um lugar muito especial no nosso coração, né? E esse devocional me fez lembrar, voltar no tempo e lembrar da minha infância, né? Mas só isso, irmã? Só é homenagem? Não. Como todo devocional tem nossas referências bíblicas, hoje o nosso devocional, nossa referência se encontra lá e o tema é Lloyd, uma avó de visão. Qual é o tema, irmã Aline? Lloyd, uma avó de visão. Mas quem era Lloyd? Vamos saber agora. A nossa referência se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, os seus versículos 3 em diante, que fala. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante, que fala. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma constância pura, de que sem cessar faço memória a ti nas minhas orações dia e noite, ou noite e dia. Desejo muito ver-te lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo ou alegria, felicidade, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habitará em ti. Oh, glória! Eu amo essa passagem dessa avó, dessa mãe. E hoje nós vamos falar sobre a avó de Timóteo, nosso amigo Timóteo, né? E Lloyd foi a avó de Timóteo, né? A avó de Timóteo. E um exemplo de avó, né? Ela, mesmo o esposo de Eunice, que era o pai de Timóteo, ele não sendo da mesma religião, não professando a mesma religião, mas Lloyd, ela teve um papel exemplar, um papel fundamental na vida de Timóteo. Por quê, irmã Aline? Porque ela instruiu tanto a mãe de Timóteo quanto
o seu neto a seguir os caminhos certos, a continuar trilhando os caminhos certos, trilhando a mesma fé que ela trilhava, os caminhos do Senhor. Timóteo era uma criança normal como qualquer outra, mas ela não deixava de ensinar a ele o que era certo e o que era errado, né? E ele desde pequeno foi ensinado, ele criou paixão e amor pela palavra do Senhor, por ser alguém diferente, por ser alguém para fazer a vontade do Senhor. E a sua avó teve um impacto muito grande, né? Que ele via testemunho na vida dela e seguia, né? E aqui no nosso devocional fala que nós devemos guardar na memória as lembranças dos nossos avós, né? Quem não tem mais eles vivos, guardar na memória, né? Quem sabe você teve uma avó que é exemplo para você, um avô que é exemplo. Eu falo por experiência própria, eu posso falar sem remorso nenhum, eu posso falar claramente e com um sorriso, com o coração transbordando, né, de alegria quando fala de avós, porque nós, né, eu, meus irmãos, nós tivemos infância, e falar de avó e avô é falar de infância, e nós tivemos o prazer de conviver com nossos avós materno e paterno, materno por um tempo, depois eles foram embora, né, para Sergipe e ficou mais distante, né? A gente se comunicava por carta, por ligação e era mais curta, aquela aproximação, mas o amor do mesmo jeito, né? Nós moramos até um determinado tempo na mesma cidade, em Uruçuca, era diferença de ruas, morava no mesmo bairro, passava só uma rua, já era a casa do meu avô por parte de mãe. Eita, quase não sai. É a emoção, viu, gente? Os nossos avós por parte de mãe, só passava uma rua, já era a casa deles. E a gente amava estar lá junto, né? Minha avó, minha saudosa avó Tereza, meu saudoso avô Firmino. E era a bênção de Deus nas nossas vidas. Pessoas exemplares na presença do Senhor, né? Até o último suspiro, professaram a mesma fé. Até o último suspiro foram pessoas que adoravam e buscavam a face do Senhor, né? Lembro que minha avó até nos últimos momentos, né? Ela ali firme, passou por situações, mas ali firme com o Senhor Jesus, nunca negou a fé, né? E esses são meus avós por parte de mãe, o Firmino e a Tereza, a irmã Tereza e o irmão Firmino, né? Que hoje já descansam no Senhor. Mas deixaram grandes exemplos de pessoas de oração, de pessoas guerreiras, de pessoas com constância na presença do Senhor. E também meus avós por parte de pai, né? O irmão Cláudio e a irmã Idália, nossos saudosos avós, né? E quando fala deles, por quê? Lembro que na nossa infância, quando falava, a gente morava na cidade, né, em Uruçuca, e eles moravam na fazenda Panela, lá em Uruçuca, na Bahia. E quando falava assim, final de semana, que a gente ia para casa deles, tinha vezes que a gente nem dormia de tanta ansiedade, né? E quando meu pai falava, né, amanhã a gente vai para casa de mãe, para casa de pai. E a gente já sabia, vai para casa de vovó, vai para casa de vovô. E nosso coração se enchia de alegria. E a gente ficava naquela euforia, né? Quase nem dormia. Tinha uns de nós que nem dormia. E a gente ia. Quando não ia de carro, quando não tinha que levar, se a gente ia a pé mesmo, né? E quando chegava lá era só felicidade. Se tivesse ido a pé, chegava cansado, mas quando chegava lá, o cansaço ia embora. E a gente começava a brincar. A gente queria ir, antigamente não existia internet, né? Não tinha internet lá, mas a gente queria ir pelo momento. A gente não ia para tirar selfie, a gente não ia para
tirar foto e dizer que estava lá, não. Eram as memórias que guardou no coração. Naquele tempo, era o tempo onde a família se reunia. Nesse tempo dos avós, antigamente, era quando as famílias se reuniam mesmo para comemorar, para preservar ali a comunhão, né, para aproveitar a presença um dos outros. E a gente sentava debaixo de um pé de jambo que tinha lá na Fazenda das Panelas, não sei se tem até hoje, né? E ali era a história do meu avô, já teve tantos cultos de adoração ali com minha avó e muitas recordações da gente indo pra lá e ela se juntando junto com minha mãe, junto com outras tias minhas, fazia aquele almoço e a gente almoçava todo mundo junto, alegre. Ia pra rio, tomava banho, os meninos jogavam bola lá em um campo que tinha, a gente brincava lá de se esconder, de pega-pega, andava a fazenda toda, mas era algo diferente quando falava casa de vó, né? E eu lembro que era muito lindo. E assim como da avó de Timóteo, que era uma mulher exemplar, uma mulher de fé, minha avó também não foi diferente, né? Falando da convivência mais, eu lembro que ela ia das Panelas para Uruçuca, ela ia a pé, mas não perdia um círculo de oração, ela não perdia um trabalho na igreja, ela estava ali constante. E quantas das vezes hoje, né? As vós, a vovó, o vovô quer levar você para a igreja, você que é neto, quer levar você para a igreja e você com birra fala que não vai, né? E fica ali. E a minha avó, ela lutava para não perder o culto. Eles caminhavam, meus avós caminhavam distante para ir para a casa do Senhor. Ia de manhã, ia à tarde quando tinha visita e à noite para o culto. Não tinha esse negócio de às vezes ficar até na casa dos outros para encurtar caminhada, não. Ia para casa, voltava, ia para casa e voltava. E ali tudo aquilo que eles faziam era criando memória na gente, era criando testemunho deles para nossas vidas. E minha avó era uma mulher muito de oração, né? Ela se dedicava, era círculo de oração. E o meu primeiro contato com o círculo de oração, meu amor pelo círculo de oração, foi porque eu cresci vendo minha avó. Irmã Lene, sua mãe? Minha mãe também, mas como hoje voltado para as vós, né? Dia dos avós, eu cresci vendo minha avó vindo para círculo de oração. Minha avó caminhava longe para ir para o círculo de oração. Minha avó por parte de mãe também, mas como eu estou deixando bem claro, foi a convivência por causa da distância. A gente morava em um estado e minha avó por parte de mãe morava em Sergipe, né? E minha avó morava lá mesmo na cidade, né? Morava em uma fazenda, mas era perto da cidade. Um pouquinho perto. Então a gente teve mais contato com ela. E ela vinha, podia estar fazendo chuva, podia estar fazendo sol. Ela vinha para a igreja, depois que terminava o trabalho na igreja, ela passava lá em casa, né? Às vezes deixava alguma coisa pra gente. Sempre com aquela preocupação de estar pensando se está faltando algo. Mas uma das coisas que ela sempre se preocupava também era deixar o exemplo dela para ir para a casa do Senhor. Porque através dela a gente pôde ver, a gente passa situações, mas não devemos negar o nome do Senhor. E minha avó Idália foi uma avó muito guerreira, uma avó muito pioneira ali do círculo de oração, né? Não falhava por nada. Eu lembro que a gente sempre falava, comenta com meu pai, né, com meus irmãos também, que minha avó, e junto com minha mãe, que tinha um círculo de oração, acho que de umas 5 congregações, antigamente, que agora tem muito mais. Mas se ela tivesse viva, ela estava rodando o círculo de oração tudo, da semana toda. Porque ela não perdia, era sede, bairro Irmã Dulce, bairro Avenida Almeida e outra congregação que tinha lá. E até nas fazendas ela ia também. Ela tinha prazer. Ela não ia passear, mostrar. Ela ia porque ela tinha prazer. Ela tinha desejo de estar na casa do Senhor. E ensinava para os netos. Assim como a mãe aqui, como a avó Lode aqui. A minha avó, ela passava tudo aquilo que ela aprendia na casa do Senhor, ela passava para os seus netos. Ela demonstrava, era reunião com família, tinha oração, tinha palavra, tinha tudo. Então ela deixava bem claro o que ela fazia na casa do Senhor.
né? E quantas vezes a gente chegava na casa da minha avó, ela tava lá na frente da casa dela, lá no pátio, e aí ficava assim, ó. A gente já sabia que ela estava lendo a palavra. Ela não deixava para se preparar quando chegava na igreja, ela se preparava antes. Ela lia a palavra, marcava ali com a canetinha, com lápis, tinha o caderninho dela para ver ali as anotações, e ela era uma pessoa constante na fé, na presença do Senhor. E meu amor por círculo de oração foi através de ver ela indo para o círculo de oração, de ver Deus trabalhando na vida de outras pessoas, e ela contava testemunho pra gente. E meu amor cresceu para participar de círculo de oração. Às vezes a gente não vai aqui quando não pode ir, mas eu sempre gostei. E uma das coisas também que eu tenho lembrança dela é fazendo visitas. Uma coisa que eu amo muito, meu esposo também ama, mas eu particularmente, é coisas que eu aprendi com minha avó. E eu lembro que tem também esse desejo por às vezes fazer café com amigas, às vezes fazer um grupo de oração, um chá. Isso não é de agora. Eu cresci vivendo isso, eu cresci participando disso com minha avó. Eu lembro que a gente foi na casa, o primeiro chá que eu fui com minha avó, eu fui pra casa dela. Aí chegando lá, minha mãe tava fazendo chup-chup, né, pra minha avó. E também minha mãe ia pra lá pra costurar, porque antigamente minha mãe não tinha máquina e minha avó tinha. E minha mãe ia pra lá e costurava também. E eu lembro que minha avó falou assim: minha filha quer ir no chá que vai ter na casa da irmã? Aí eu parei, eu falei: chá? Porque a gente, quando é criança, acha que vai ter só chá, né? E aí eu falei: eu vou. Eu fiquei curiosa para saber, e quando eu cheguei lá tinha um banquete, né? E tinha primeiro a palavra do Senhor. E minha avó já foi me ensinando ali. Primeiro a gente chega lá, tem a oportunidade, a gente lê a palavra, tem testemunho, tem oração, e depois tem o lanche, tem o banquete. Foi o meu primeiro chá que eu participei, foi com minha avó Idália, na casa da irmã Cristina, né? A nossa saudosa irmã Cristina. E depois desse chá eu peguei amor, eu falei: não, vovó, eu quero ir com a senhora para todos os chá que tiver, porque eu sabia que não era só chá, né? E a gente ia, né? Tinha uma irmã que era muito amiga dela também, outras irmãs que hoje em dia já dormem no Senhor, outras que estão até hoje. Então são lembranças, não só lembrança, mas testemunho que está vivo dentro de mim, dentro de toda a minha família, mas eu falo particularmente eu que estou falando aqui, está viva dentro de mim. O amor por fazer a obra do Senhor, de ver minha avó lutando tanto, caminhando tanto. E hoje em dia, muitas vezes, a igreja é dentro de casa e a gente tem preguiça de ir. E minha avó batalhava e ela criou os filhos tudo no temor do Senhor. Ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher de testemunho. Todos os filhos têm o que falar dela, de lembranças boas, de testemunho que minha avó dava. E eu sou grata a Deus pelos avós que o Senhor me deu, né? Tanto parte de mãe, tanto parte de pai. E minha avó, a Idália, ela foi para a igreja, né? E depois ela deu derrame, passou por situações e ela ficou impossibilitada de ir. Mas eu lembro que ela ia para a igreja, até depois que ela ficou enferma, ela ia para a igreja, mesmo arrastadinha, mesmo devagarzinho, mas ela não se contentava em ficar em casa, ela não se contentava em adorar a Deus em casa, ela ia para a igreja, né? E quando tinha vezes que ia um filho levar, aí ia buscar, tia Lúcia ia levar, vinha buscar, outra vez a gente estava lá, acompanhava ela, depois ia lá buscar ela, mas ela nunca deixou de ir para a igreja, mesmo estando meio impossibilitada. Ela só parou quando não tinha mais jeito. Foi onde ela ficou acamada por muito tempo, até quando chegou o tempo de Papai do Céu colher ela. Mas até em cima da cama, ela adorava o Senhor quando chegava gente para visitar ela. Ela estava ali com a sua fé no Senhor, né? E ela deixou vários exemplos, né? E eu falo desse devocional que me chamou muita atenção. E fala mais aqui: vivenciar momentos simples, porém extraordinariamente marcante. É o que a gente acabou de falar, né?
Parece ser momento simples, sair da cidade, ir na fazenda, passar um dia. Tinha vezes que a gente já chegou a passar até semana, né? Quando a gente estava de férias. Mas era uma coisa gostosa, era uma coisa inexplicável, né? Podia não ter luxo, mas tinha amor. Podia não ter luxo, mas estava gerando testemunho para as nossas vidas. E aqui nosso devocional fala, às vezes, né? Quando a gente para lembrar dos nossos avós, a gente olha com gratidão, né? E aqui como Lloyd foi para a vida de Timóteo, né? Que hoje damos graças a Deus, glória a Deus, né? Por os avós que a gente teve. E se Timóteo estivesse vivo hoje, né? Ele daria graças a Deus pela avó que ele teve. E quando ele era vivo, acho que ele testificava também da avó que ele teve. E ela foi uma pessoa exemplar na vida de Timóteo, né? E como a gente falou, minha avó também foi uma pessoa de Deus nas nossas vidas, nossas avós. Não olhando as adversidades. Ela não queria saber se tinha um filho que não era evangélico, mas ela queria deixar para os netos que o único caminho a seguir era Jesus. Queria deixar para os filhos que o único caminho a seguir era Jesus. Não se importasse se os filhos tivessem desviado e os filhos não quisessem voltar para a casa do Senhor, mas ela queria passar para os netos. Ela não parava só nos filhos, ela passava para outra geração, que Jesus era o único caminho e a única solução, né? E fala aqui que Lloyd viu além da infância de Timóteo e decidiu plantar nele uma semente eterna, né? Quantas vozes hoje, até hoje em dia mesmo, tem mulheres guerreiras, avós guerreiras, né, que se dedicam em ver os seus netos, né, na presença do Senhor, dando exemplo, né? Porque para guiar a criança no caminho certo, o exemplo muitas das vezes conta mais do que tá ali chamando a atenção toda hora, mas eles veem os exemplos que os avós dão, né, para seguir. E Timóteo, ele tinha já algo de Deus, e a sua avó, ela pôde ver isso nele, e quem sabe no pensamento dela, né, assim, um pensamento da irmã Aline, ela pensou, eu vou investir, não importa se no meio da nossa família tem algo que muitas das vezes entristece a Deus, mas eu vou insistir, eu vou investir no meu neto, eu vou segurar firme na mão da mãe dele, e nós vamos firme criar ele no caminho certo, porque eu sei que ele vai ter futuro na presença do Senhor. E você, vovó, tem investido no seu filho? Nos seus netos? Você tem investido para que fique uma memória? E aí, tem? E também aqui fala, muitas de nós, pela graça de Deus, somos usadas para redimir e deixar legados, restaurar histórias familiares e deixar nomes e destinos. Se nós mulheres somos assim, as avós também vêm carregadas desse desejo de querer deixar um legado, uma história. Mas infelizmente tem muitos que pensam no legado, na história, só riqueza. Mas a melhor riqueza que você, vovó, que você, vovô, pode deixar para seus netos, para seus filhos, para seus bisnetos, é ensinar o caminho certo, é ensinar a palavra do Senhor, é ensinar que a riqueza melhor deste mundo não é comparado ao que Deus preparou para as nossas vidas, que a riqueza melhor que nós temos é ter Jesus como nosso Salvador, né? E fala aqui também que até acontece de um jeito, mas por outro lado, somos nós, igual a Timóteo, ainda somos levantados e levados a Deus por mulheres que buscaram a presença do Senhor, pelas nossas avós, né? E fala aqui também, se você ainda tem sua avó por perto, honre, como a gente já falou, honre, ame, faça uma visita, compartilhe momentos, né? Deixe mais o celular de lado. Se for para registrar um momento, registre, mas deixe mais o celular de lado e viva. Ouça o que ela tem para te falar. Às vezes você pode dizer, ai, Maline, mas minha avó já tá ficando já falando coisa por coisa. Pare para ouvir.
Porque só de você parar para ouvir ela falando, mesmo ela repetindo algo 2, 3 vezes, para ela o maior que ela tá ganhando é sua atenção. E quantas das vezes você falava coisa errada, você estava aprendendo a falar ainda, e sua avó parava para escutar? Quantas avós, né, os netos tá começando a falar e começa a falar coisa, e a avó tá ali, ó, ele tá me chamando, ele tá falando, e a avó começa a conversar com aquele maior carinho, sem nem entender o que o neto tá falando, porque ele tá começando a falar. E porque eu e você não temos paciência com nossos avós, você que vai me assistir muitas das vezes não tem tido paciências de escutar 2, 3 vezes a mesma história. Tenha prazer, porque você ainda tem eles para contar a história, para repetir aquela mesma conversa. Eu daria tudo para escutar minha avó e meu avô contando as histórias que eles contavam pra gente, né? E aqui no final também fala: meu desejo é que nas mesas das avós haja muitos netos, cafés, afeto e principalmente a palavra de Deus. Que nas suas mesas, vovó, vovô, nunca desaparte a palavra do Senhor. É o bem mais precioso. Muitas das vezes os netos não se importam com os avós, porque os avós não têm uma condição de chegar assim todo dia tá dando um presente. Mas ei, neto, acorda, você que é neto, você que ainda tem seu avô, sua avó viva, ele tem algo para te oferecer. E você tem algo para deixar para ele também, para ensinar ele também. Os avós, ele passa experiência pra gente, mas hoje o que você, neto, tem compartilhado com sua avó? Será que ela, quando o Papai do Céu chamar ela para descansar, ela vai ter tido a alegria antes de saber: meu neto é um homem de Deus, minha neta é uma mulher de Deus, minha neta uma adolescente temente ao Senhor, uma levita na casa do Senhor? Que orgulho eu tenho dos meus netos. Será que você que é neto tem deixado esse espaço para sua avó olhar no teu olho e dizer o quanto ela tem orgulho de você? De olhar nos teus olhos e dizer: eu estou feliz porque criei meus filhos e agora eu vejo meus netos, filho dos meus filhos, levando a palavra do Senhor. E aí, sendo instrumento de Deus, sendo instrumento do Senhor Jesus, né? E falando de avós, eu não poderia também deixar, né, de parabenizar minha mãe e meu pai, a vovó Arides e o vovô Rubens, né? Que são esses avós maravilhosos, né? Eu sou a filha deles, mas eles são os avós incríveis. Faz o que pode até o que não pode pelos seus netos, mas também não deixa de chamar a atenção, não deixa de corrigir. E acima de tudo, não deixa de dar amor e de dar exemplo, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que é uma avó maravilhosa, do meu pai, que é um avô maravilhoso para os seus netos, tá? Pai e mãinha, parabéns pelo Dia dos Avós, vocês são uns avós incríveis, tá? Um dia, quem sabe com a permissão de Deus, eu vou poder dar um netinho para vocês, para os meus filhos também, ter esse prazer de conhecer os avós dele, ter o prazer de compartilhar deste amor que vocês têm já com seus netos, né? E só quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês não são avós pela minha parte ainda, mas vocês são os avós incríveis. Parabéns pelo Dia dos Avós, tá? Amo muito vocês. E que você que é neto, preserva mais a comunhão e a comunicação com os teus avós, porque tudo isso passa e os nossos avós infelizmente não são eternos, né? Nossos avós só ficam vivos no nosso coração, mas chega um momento, como qualquer ser humano, Papai do Céu manda chamar. Mas já fica a pergunta: quando o Papai do Céu mandar chamar teu avô, tua avó, como já chamou os meus, você vai ter coragem de depois chegar para falar dele com maior orgulho, ou você vai ter remorso?
Você vai dizer, quem sabe, eu tive tempo e não aproveitei. Eu tive meus avós por perto e não aproveitei, né? E falando de avó, eu lembro que a minha amiga Jéssica, aqui a gente conversando a semana passada, acho que a semana retrasada, e aí ela falando que a avó dela tá aqui, né? Aí ela falou assim, eu falei pra ela que não tinha mais avós, ela falou, se você quiser ela lhe adota. E ela falou, vou te apresentar ela, vou levar você pra conhecer ela, que ela é uma avó maravilhosa. E eu pude ver o carinho que ela fala da avó dela, né? E é isso aí, a gente tem que aproveitar enquanto tem, né? E eu aproveitei, meus irmãos, né? Nós aproveitamos nossos avós até os últimos momentos, né? Nós aproveitamos, nós brincamos, eles nos corrigiam, a gente respeitava, a gente nunca desrespeitou nossos avós, a gente respeitava a casa deles e ficou para nós, sim, ficou testemunho da nossa avó e do nosso avô, da nossa avó Idália, do nosso avô Cláudio, do nosso avô Firmino, da nossa avó Teresa, nossos avós incríveis, né? Que eu posso dizer, eles eram bênção de Deus para as nossas vidas. E eu tive o privilégio e o prazer, grata a Deus por nascer nessa família, dessas duas famílias, da minha mãe e do meu pai, que deram para nós uns avós tão lindos, tão maravilhosos, né? E a gente ainda brincava, mas vovô Cláudio deveria ser marido de vovó Teresa. A gente ficava falando, tipo assim, dando exemplo de temperamentos, né? Mas a gente sabe, né, que todos eles eram especiais, a gente brincava muito com isso, né? E a gente amava, né? E ama todas as recordações que a gente tem neles, porque são os avós incríveis, né? Minha avó Idália, meu avô Cláudio, né? Que hoje não estão mais entre a gente, mas cada vez que eu falo de avô e avó, é uma emoção para mim, né? É um sentimento que eles tiveram de dever cumprido, porque eles deixaram um legado, eles deixaram experiências e exemplos de verdadeiros cristãos. Minha avó deixou exemplo de como ser uma verdadeira dona de casa, de como ser uma serva fiel, né? E minha avó Teresa também deixou o exemplo para os seus filhos de ser serva do Senhor fiel. Meu avô Firmino também, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, né, pelos avós que eu tive e pela avó e o avô maravilhoso que são meus pais, né? Assim como Timóteo teve exemplo a seguir, eu e meus irmãos também tiveram, e os meus sobrinhos estão tendo também do meu pai e da minha mãe, né? E para finalizar aqui fala, né, que Timóteo ele foi um homem de Deus, mas ele cresceu vendo os exemplos da sua avó. Ele cresceu obedecendo, ele cresceu debaixo do temor que a sua avó Lloyd, usada por Deus, guiou os passos dele junto com sua mãe, né? E aqui também fala que ele venha lembrar da fé, né? E a avó pode até ter partido e ele ficado, mas ele cumpriu o legado que a avó dele começou, né? E eu sou grata a Deus por esse devocional de hoje falando de uma avó de visão. Minha avó Idália foi uma avó de visão, meu avô também um avô de visão, minha avó Teresa um avô que tinha visão, meu avô também Firmino um avô que tinha visão. Meus avós são pessoas de visão. Meu pai e minha mãe também são pessoas de visão mesmo, né? Que eles fazem tudo na hora certa, né? E eu quero perguntar a você, vovó, você, vovô, tem investido nos teus netos? Tem visto a visão? Tem visto além do momento? Tem visto que eles vão ser um homem de Deus, mulheres de Deus? E aí, tem? Se não tem, ore a Deus para que o Senhor venha te usar para ser bênção na vida dos teus netos. Você, vovó, você, vovô, vocês são escolhidos de Deus para a próxima geração, para a segunda geração, né? E
muitos que já alcançaram os bisnetos, você também é bênção na vida deles. Então, olha, que a semente venha a ser produzida, não importa até quanta geração Deus vai te deixar você na terra, para ver a geração crescendo, neto, bisneto, tataraneto, não importa. Seja uma lorde da vida, dê exemplo, crie os netos, mesmo cada um na sua casa, mas que os seus netos vejam em você o exemplo de casa de Deus, um exemplo de servos fiéis, muitas das vezes com a saúde impossibilitado de estar adorando ao Senhor, mas não tem negado o nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente. Vovó, vovô, um feliz dia dos avós para todos vocês. Vocês são bênção de Deus na vida dos netos, né? Mais uma vez, painho, maninha, feliz dia dos avós. Vocês são uns avós incríveis. E você, vovó e vovô que vai me assistir também, Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E você que é neto, que não valoriza a tua avó, que só procura a tua avó quando está precisando de algo, toma vergonha na tua cara e começa a valorizar eles. Porque um dia eles não vão estar mais entre nós, não vai ter mais entre vocês. Vai ficar recordação, como eu tenho, como meus irmãos têm, vai ficar os testemunhos que eles viveram, ou vai ficar remorso no teu coração? Eu espero que fique gratidão e lembrança, não remorso. Ame eles o tempo que puder, ame, beije, abrace. Pare para ouvir as conversas repetidas que eles têm. Porque essas conversas repetidas é falando, eu te amo. Meu neto, eu quero estar com você. É a sua presença que importa, é a sua atenção, né? Que Deus te abençoe poderosamente, vovó e vovô. Vocês são bênção de Deus. Que Deus abençoe poderosamente cada avô e cada avó de todo o nosso Brasil, todo o nosso mundo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente.